Olá, hoje eu vim trazer o último capítulo, a última aula do livro Em Defesa da Sociedade, do Michel Foucault, né? E nessa aula, o Foucault ele vai tratar sobre a questão do biopoder, da biopolítica, né? O Foucault ele vai dizer neste capítulo que o tema das raças não desapareceu, ele foi retomado, né? A partir de uma espécie de racismo de Estado, que ele vai dizer que é um dos fenômenos principais do século XIX, né, que é um tipo de estatização do biológico. Né? Aí o Foucault vai dizer que assim a vida e a morte não são fenômenos puramente naturais, que a vida e a morte, né, digamos assim, está escrito no campo do poder político. Na época das monarquias, o soberano ele tinha o poder, ele possuía o poder sobre a vida dos seus súditos. Ele tinha um poder soberano de matar. Então, o soberano, ele deixava viver ou ele deixava morrer, né? Ou ele fazia viver ou ele fazia morrer. Exercendo assim um poder sobre a vida dos súditos, né? E aí o Foucault ele vai dizer que a partir do século XIX vai ocorrer uma maciça transformação, né, no direito político, que não substituiu o poder soberano de matar, né? Não substituiu o poder soberano sobre a vida, né? Mas que ele passou para outro tipo de poder que não mais fazia morrer ou deixava viver, né? Mas sim que fazia viver ou deixava morrer. É sobre isso que a gente vai falar nessa aula. Foucault então vai dizer que no século XVII, século XVIII, surgiu um tipo de tecnologia, né, disciplinar sobre os corpos considerados individualmente, né, eram procedimentos de adestramento desse corpo para torná-lo útil para o trabalho e torná-lo menos oneroso possível. Então, para tais adestramentos do corpo individual para o trabalho, eram realizadas técnicas racionalizadas sobre esse corpo, como, por exemplo, vigilância, treinamento, hierarquias, inspeções, relatórios, ou seja, toda uma tecnologia disciplinar do trabalho. E o Foucault vai dizer que a partir do século XVIII, né, vai aparecer pouco a pouco uma outra tecnologia que não está voltada para a disciplina do corpo individual para o trabalho. Mas essa nova tecnologia disciplinar vai ganhar uma escala maior, porque ela está voltada para a população. Então, nesse momento, né, a população ela vai ser alvo, né, desse controle, enxergando o homem como um homem espécie, não somente como corpo individual, mas o homem espécie. E a partir daí vai haver um mapeamento, um controle através dos estudos das estatísticas, das taxas de fecundidade de uma população, das taxas de nascimento de uma população, de morbidade de uma população, de longevidade de uma população. Né? Então, essa população vai ser mapeada, vai ser controlada, né? E nesse momento a medicina ela vai despontar, né? Como um saber que vai atuar na higienização pública, né? Através de organismos de tratamento médico para medicalizar a população, fazer com que a população viva mais. Né? Então, por isso, vai ter o controle das epidemias, das endemias, vai ter o controle das cidades, também vai ser estudado as questões da geografia, do clima, vai estudar os mapeamentos hidrográficos, né? Também vai ser oferecido a essa população seguridade, né? Aposentadorias, vai ser também, digamos assim, registrado e controlado, né? As anomalias diversas, né? Vai ser digamos assim, haver um controle também sobre os acidentes, ou seja, vai ser criada o que o Foucault vai chamar de uma
biopolítica, né? A população ela aparece como um problema político nesse momento, né? Que vai ser como eu já falei, mapeada e através das estatísticas, né? Através das previsões e das medições. Então, Foucault ele vai falar aqui algumas características da biopolítica, né, do biopoder, e uma delas é o fato de que a morte ela foi pouco a pouco sendo desqualificada. A morte, em tempos anteriores, era um espetáculo onde a sociedade participava, né, dos funerais, e era vista, né, era vista pela sociedade. Agora, nesse momento, a morte se tornou algo vergonhoso, a morte ficou reclusa no privado, ela é algo que tem que ser escondido, exatamente porque o biopoder ele vai dar ênfase na longevidade, na vida, né? E aí, o Foucault também vai dizer que uma das características dessa biopolítica é a vigilância nas cidades, onde cada família tem que estar colocada em sua quadrícula, né? As ruas, a cidade aparece de forma artificial. Para quê? Para que haja a normalização, a vigilância policial, a vigilância sobre os indivíduos. Então, dentro das casas também, havia também, nas casas, cada indivíduo no seu quadrículo, cada indivíduo no seu quarto, né? Assim como nas ruas. Foucault também vai dizer que nesse momento vai haver um maior controle sobre a sexualidade, um maior saber médico sobre a sexualidade, devido aos seus efeitos procriadores, né? Isso vai acontecer principalmente no século XIX, né? Onde a sexualidade vai ser alvo, né, de um disciplinamento. Por quê? Porque uma sexualidade irregular, uma sexualidade devassa, uma sexualidade, digamos assim, que não seja reprimida, né? Ela vai causar algum problema, né? Pode trazer algum problema para a população devido às doenças, né? Que o depravado sexual ele pode trazer, né? Então também tem a questão da hereditariedade. Acredita-se que o devasso sexual irá transmitir a sua perturbação sexual para as gerações futuras. E dessa forma, a medicina ela vai despontar como uma técnica política de intervenção com efeitos, digamos assim, de poder próprios, né? A medicina ela vai ser um saber-poder, né, que vai atuar tanto no corpo individual como no corpo coletivo, né, sobre a população, né? E tem um efeito tanto disciplinar como um efeito regulamentador. A medicina, então, nesse momento desponta, né? E aí o Foucault também vai dizer que, de forma geral, o que vai prevalecer, né? O que vai perpassar, o que vai circular, tanto no corpo individual quanto na população, esse elemento que vai circular entre o corpo individual e a população é a norma, é a normalização. Né? Então, esse poder sobre a vida vai atuar tanto no corpo como, como na vida e na vida em geral, corpo, população e corpo individual e sobre a vida. Entretanto, o Foucault vai dizer que o biopoder, esse poder sobre a vida, tem um paradoxo. Ele tem o poder sobre a vida, de fazer viver, mas ele também tem um poder muito maior de matar a população e a vida em geral, né? E assim é o poder atômico, o poder de matar a própria vida, né? Um excesso de biopoder. Ou então, a possibilidade e a técnica de politicamente fabricar, né, organizar a vida através da proliferação da vida. De que vida? Dos vírus. De fabricar um vírus vivo que seja altamente destruidor, né, que seja universalmente destruidor, incontrolavelmente destruidor de uma população. Então, o Foucault ele vai indagar, né, como exercer o poder sobre a morte, certo? Um sistema político centrado no biopoder,
Aí o Foucault vai dizer que é nesse momento que intervém o racismo. Ele vai dizer que o racismo ele não surge nesse momento, o racismo já existia há muito tempo, mas ele vai dizer que o racismo tinha, digamos assim, uma relação guerreira, né? Você matava a outra raça para que você sobrevivesse, para a sua própria segurança. Era um racismo, digamos assim, militar, né? Onde atuava, onde você massacrava os inimigos para você continuar vivo. E nesse momento, o racismo ele não vai estar mais centrado numa relação militar, mas numa relação biológica, onde o que será morto será a raça que está entre nós considerada ruim, né? Ou seja, os degenerados, os anormais, né? Os loucos, aqueles que são considerados inferiores e que assim devem desaparecer. Né? Não é simplesmente mais a minha vida para que deve viver para que o outro deve morrer para que eu tenha a minha segurança pessoal. Mas é a raça degenerada, né? Ou seja, ela tem que morrer para proliferar a raça pura, né? A condição de tirar a vida agora está inserida numa espécie de normalização da sociedade. E por tirar a vida, né, o Foucault não está se referindo diretamente ao assassinato, né, de pessoas, mas ele está falando do assassinato indireto também, né, como expor pessoas ou uma população à morte, multiplicar os riscos de morte para uma população, né, digamos que diminuir a aposentadoria, aumentar o tempo de trabalho, aumentar a miséria, eu diria que seria uma forma de multiplicar os riscos de morte em uma população, mas também a morte política, a expulsão, a rejeição, né? Então, também formas indiretas de assassinato de uma população. Foucault vai dizer que o evolucionismo, né, nem tanto assim da teoria do Darwin, não, mas o seu pacote, né, o seu conjunto, que é a hierarquia das espécies, a luta pela vida, a seleção dos mais adaptáveis, foi assim, digamos que um pano de fundo, uma justificação, né, para a colonização. As necessidades da guerra, o controle da loucura, o controle sobre os doentes mentais, a criminalidade, tudo isso, né, os enfrentamentos, a morte, a guerra, teve como, digamos assim, como o evolucionismo, né, um motivo, né, foi forçado a pensar nessa questão do evolucionismo das raças. O poder de matar no biopoder, na biopolítica, não é só travada entre os adversários, né? A guerra não é só travada entre os adversários, mas a guerra também ela é travada contra a própria população, onde é exposto os próprios cidadãos, a própria população, à morte, né, de milhões. Por quê? Porque aqueles que sobreviverem, assim será considerada a raça pura, né? A raça que sobreviveu, pois tem, digamos assim, biologicamente favorecida, né? E quanto mais numerosos morrerem entre nós, mais pura será a raça que pertencemos. E aí o Foucault vai dizer, né? Os estados mais racistas, os estados mais disciplinar que existiu foi o Estado nazista. Né? O Estado nazista ele fazia um controle biológico sobre a população e fazia também com que cada indivíduo na população exercesse o direito de matar. Assim, os próprios vizinhos, né, eram denunciados, né, se não mortos pelos próprios alemães, né? Então, foi uma sociedade que foi exposta à morte, né, para constituir assim uma raça pura, uma raça superior, né? É um estado que o Foucault vai chamar de absolutamente suicida. O Foucault ele vai citar um momento onde o Hitler, né, ele vai
da ordem para destruir, né, as condições de vida do próprio povo alemão, né, para assim aqueles que sobrevivessem fosse considerado, não, uma raça superior. Apenas o nazismo, né, levou, digamos assim, esse poder sobre a morte, né, o poder de matar, o racismo até as últimas consequências, né? Mas o Foucault ele vai dizer que esse biopoder, né, esse racismo, ele está inscrito em todos os estados, desde o Estado socialista, né, aos Estados modernos. Ele vai dizer que até no socialismo também, né, apesar de ter no funcionamento dos mecanismos do Estado, também dentro do socialismo, apesar do socialismo ter criticado esse biopoder que surgiu no século XVIII, desenvolveu no século XIX, apesar de ter criticado, ele também retomou esse racismo, né? Ele também implantou esse racismo, ele modificou em certos pontos. No Estado, né, o racismo está inserido, né, está intrínseco, porque também o socialismo de Estado também tem o racismo, porque o Foucault vai dizer que o Estado ele tem essencialmente a função, né, de organizar a vida, de multiplicar a vida, né, de incumbir-se da vida, de organizá-la, compensar as eventualidades, né, percorrer e delimitar as possibilidades biológicas, né, e ele vai dizer que isso não está fundado numa questão de racismo ético, mas, né, no racismo biológico. E o socialismo, ele não escapa desses mecanismos, né? Os estados socialistas, principalmente da União Soviética, que surgiu, ele também perseguiu os anormais, também perseguiu os criminosos, os doentes mentais, né, os adversários políticos. Então, acabou, digamos, reproduzindo também esse racismo, essa biopolítica, esse biopoder do Estado, né? Então, Foucault ele vai indagar, ele vai fazer uma pergunta. Ele vai perguntar como se pode fazer um biopoder funcionar e, ao mesmo tempo, exercer os direitos da guerra, os direitos do assassinato e da função da morte, se não passando pelo racismo. Ele vai dizer: era esse o problema, e eu acho que continua a ser esse o problema. Bom, gente, eu fico por aqui mesmo. Muito obrigada por quem assistiu essa aula, né, feita pelo Foucault. Muito obrigada.